E é por essas e outras que eu sou totalmente contra mulheres pobres casarem com homens ricos. Quando a gente fala de protagonismo feminino, alguns filmes eles vêm imediatamente à nossa mente. E é o caso do filme de hoje. Aliás, do filme não, né? Da sequência de filmes de hoje. Nos últimos anos, quando a gente pensa nessa temática, o filme Ready or Not, ou Casamento Sangrento, né, como veio para o Brasil, ele é um dos títulos que mais ficam na nossa memória. Além de referenciar o Chortum Porn dos anos 2000, ele também traz como tema central um estilo de jogo que é mortal para os seus participantes, que é também uma forma de contar histórias que a gente já conhece, né, de filmes como Jogos Mortais. Além disso, a gente também tem um ponto muito positivo que faz com que seja um filme muito querido pelos fãs, que é o protagonismo forte, né? Uma Final Girl que é muito carismática. E será que Ready or Not é realmente bom? Sim. O primeiro filme, que é dirigido por Matt Bettinelli-Olpin pelo Tyler Gillett, acompanha a história de Grace, né, que é uma mulher que acabou de se casar com Alex Ledomas, que é de uma família muito rica. Eles têm uma indústria, né, de fabricação de jogos de tabuleiro. E aí, após a cerimônia de casamento, né, ela é convidada para um jantar, e após o jantar ela precisa jogar um jogo para realmente começar a fazer parte da família, né? Esse é o ritual dos Ledomas aí que ela vai precisar encarar. E aí, num jogo de sorte ali, de tiragem de cartas, infelizmente ela acaba tendo que jogar um jogo que vai fazê-la lutar pela sua própria vida. Filme curto, bastante eficiente, bastante enérgico, com um tom muito ácido, né? A gente tem elementos de gore e todas as cenas de escape, de fuga da personagem principal são muito inventivas, são muito envolventes, né? Um ponto muito positivo realmente é a Grace, a personagem da Samara Weaving, que ela traz uma força muito grande, assim, né? Tudo que a gente espera de uma Final Girl. Eu acho que ela entrega muito. Esse é um dos motivos que faz com que Ready or Not seja um filme que tenha tantos fãs, né? Eu, particularmente, gosto do visual do filme. Eu acho que é bem único, assim. Ele tem umas paletas que vão de um sépia até uns filtros meio azulados que trazem uma personalidade para o filme, né? As mortes são bastante inventivas e, junto com esse tom de sátira do filme, realmente entretem bastante. É um filme muito divertido de se ver. Ele é um filme que brinca com a expectativa do público e, como eu disse, tem essa protagonista forte que tem um instinto de sobrevivência muito grande. A gente percebe que o arco da personagem é bem convincente também. E aí ela tá tendo que lidar com vários sentimentos que são conflitantes. Ela acabou de se casar, ela ama muito o Alex, mas ela se vê numa situação onde ela está encurralada pelos familiares, né? Pelo sogro, pela sogra, enfim. E aí a gente consegue comprar ela como essa protagonista que tá tendo que lidar com esse turbilhão de sentimentos. Tanto que tem umas cenas onde ela dá umas coringadas, ela dá umas risadas, assim, porque é justamente uma situação muito inesperada que a personagem tá passando, e eu acho que é por isso que o trabalho da Samara Weaving é tão bom aqui nesse filme. E falando em expectativa do público, né? Quando vai chegando ali pro terceiro ato, que a gente de fato descobre que o Sr. LeBale, né, realmente existiu, o Sr. LeBale, a.k.a. Satanás, ele próprio. Eles de fato têm esse pacto com o Sr. LeBale. Então, enfim, a gente está esperando esse momento, né, onde o filme vai entregar pra gente qualquer verdade. E quando isso acontece, eu acho que é uma das sequências ali de cenas finais mais surpreendente, pelo menos assim, dos últimos 10 anos. Assim, eu acho que ele o faz de uma forma muito irônica, de uma forma muito satírica, assim como todo o filme, né? Mas também com essa coisa do escrachado, com o excesso de gore,
com bastante violência, eu acho que pros fãs de horror isso foi um prato cheio, assim, pra mim. O final desse primeiro filme, né, de Ready or Not, é um prato cheio para fãs de horror. Bom, como às vezes na vida a gente não tem o que a gente quer, mas o que entregam... Em 2026, agora, né, a gente foi agraciado aí com uma sequência direta de Ready or Not. Nessa sequência, a gente tem o acréscimo de várias estrelas ao elenco, né? O filme também é dirigido pelo Matt e pelo Tyler. Então, a gente tem ali, esteticamente, um filme muito parecido com o primeiro. Além disso, no elenco, como eu disse, né, tivemos aí alguns acréscimos, uns upgrades, porque entraram uma série de nomes, assim, né? O principal, que vira uma das protagonistas, é a Catherine Newton, que vai interpretar também a irmã da Grace. A gente também tem a Sarah Michelle Gellar, a gente tem o Elijah Wood, a gente tem uma participação do David Cronenberg, então é um filme que realmente tem muitos atores muito famosos. E a história, como eu disse, ela parte do momento final do primeiro filme. Então, a Grace ela é encontrada, ela é levada ao hospital, e daí ela recebe uma visita de uma irmã que até ao momento a gente não sabia que existia. É uma irmã biológica, mas que as duas têm toda uma questão de que não se falam, enfim. E aí ela é chamada ao hospital porque ela ainda é o contato de emergência da Grace. A partir disso, a gente vê que a morte dos Ledomas provocou uma movimentação dentro desse clã, a qual eles fazem parte, que a gente não sabia também no primeiro filme. Mas esse aqui ele dá uma outra dimensão às questões envolvendo o clã, né? Que tem esse pacto com o Sr. LeBeau, que não era só a família Ledomas, que tem outras famílias também, inclusive em diversos lugares do mundo, que fizeram esse pacto e fazem parte desse clã. Então a gente tem representantes de todas essas famílias indo agora atrás da Grace para poder matá-la, porque ao matá-la, né, eles também conquistariam ali um poder absoluto no mundo, né? A Grace ela é sequestrada junto com a irmã dela, que estava lá, caiu de gaiato nessa situação, estava lá no hospital com ela, enfim, e também é levada. E daí elas precisam sobreviver, eles jogam o mesmo jogo com a Grace e com a irmã dela, e elas precisam sobreviver agora correndo, né, fugindo aí de diversas famílias que têm esse interesse por esse poder absoluto. Com isso, a gente tem basicamente a mesma premissa do filme anterior, numa dimensão maior, né? A gente está tratando não só de uma família, mas de representantes pactuados com Satanás de todo o mundo. O maior acréscimo à história é justamente esse fato, né? O fato de ser uma outra dimensão. Mas o filme ele segue basicamente, né, o mesmo tom narrativo, a mesma marca narrativa do primeiro, que é as irmãs fugindo, né, tem todo aquele tom sarcástico das mortes, bastante gore, inclusive esteticamente o filme tem os mesmos filtros, né, as mesmas cores. Ela inclusive tem uma cena icônica onde ela coloca o vestido de noiva, que está todo ensanguentado. Então é um filme que funciona muito bem como uma continuação direta, mas que também não traz um grande acréscimo à história. Como consequência direta de todo esse incremento, né, do clã, né, de serem representantes de todo mundo, a história acho que ela perde um pouco da simplicidade narrativa, né? Outros interesses ali, aquilo toma uma outra proporção. E além disso, tem um outro probleminha assim no filme, que é essa inclusão do drama com a irmã da Grace. Acaba que o tom do filme, por ser muito satírico, muito sarcástico, acaba não combinando com algumas cenas mais dramáticas, na minha opinião. Eu achei que ficou pouco destoante. As mortes continuam sendo muito boas em nível de gore e em nível de escracho mesmo, mas essa coisa do drama das irmãs eu não comprei muito. Eu achei que ficou perdido um pouco. O filme é um pouquinho maior do que o anterior, mas ainda assim eu não achei que foi suficiente para desenvolver essas questões. Embora elas estejam muito bem, tanto a Samara Weaving como a Catherine, elas estão muito boas no papel. A dinâmica entre elas,
tanto nas cenas de ação, são muito boas, mas infelizmente nos momentos mais dramáticos eu acho que perde um pouquinho a força, né, dessa dupla. E apesar de tudo, a Samara Weaving ainda entrega muito como uma Final Girl, ela não perde a força dela, né? Apesar de ter este outro lado mais dramático, esse subtexto com a irmã, isso não toma o foco da estrela que é a Samara Weaving. Então, eu acho que é um mérito muito grande do filme isso, assim, né? E embora o filme de fato não traga muitas novidades, né? Essa sequência em relação ao primeiro. Quem adorou ver o primeiro filme vai adorar ver esse, porque é um pouco mais do mesmo, né? Os acontecimentos do segundo filme, eles dão sequência ao primeiro. Isso é muito legal de ver também, né? Quem gostou do gore, do tom satírico. Eu acho que aqui, talvez, o tom satírico ele seja um pouco menos afiado, porque tem esses outros elementos que, como eu disse, narrativamente não são tão diferentes do primeiro, né? Eles dão outra dimensão, mas se repetem também. Mas, de qualquer forma, é um excelente entretenimento. Bom, Ready or Not é uma sequência de filmes, assim, que é um prato cheio para quem adora slash, para quem gosta de muito gore, gosta de humor escrachado, de sátiras, enfim, eu acho que realmente é um filme que todo fã de horror que gosta desses elementos precisa ver. Além disso, é um excelente filme com Final Girl, então, para quem gosta de ver essa personagem, né, principalmente por ser uma mulher, por se tratar de um contexto de casamento, eu acho que toda essa premissa, ela chama bastante atenção e ela consegue prender, né, o espectador até o final. Esse é o principal mérito do filme. O primeiro filme, ele é muito mais memorável do que o segundo, né? O segundo a gente perde um pouco esse tom satírico, ele perde um pouquinho de força, mas ainda assim é uma ótima sequência, tanto a história quanto da gente querer ver um pouco mais da Samara Weaving em ação. Eu considero que ele realmente está à altura do primeiro filme. Por isso, a minha nota pro conjunto da obra de Ready or Not é 3,5. Isso se a gente não tiver um terceiro filme vindo aí, né? Então vamos torcer para que fiquemos aí só nos 2 filmes, que são excelentes como conjunto. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa aqui nos comentários o que você achou, as suas sugestões para os próximos conteúdos. Não deixa de ativar o sininho, toda vez que a gente posta um novo vídeo, você recebe a notificação. Segue o Rainhas do Grito aqui no YouTube e também nas outras plataformas, como Instagram, Spotify. Estamos lá com conteúdos frequentes para vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.